Boa tarde, pessoal. Hoje, no nosso segundo encontro aí do Papo de Inteligência, a gente vai receber o nosso ilustríssimo e querido Eric Andrade, né? Sócio proprietário gestor aí da Axis Consultoria. Antes de começar esse bate-papo aí, eu queria pedir para que o Eric se apresentasse a todo mundo que está nos assistindo aí, para que a gente possa iniciar essa conversa mais do que enriquecedora. Muito bem. Primeiro, é muito bom conversar com vocês, né? Não só pelo bom relacionamento que nós temos, mas a própria publicidade em si é uma coisa que me encanta muito. Então, poder conversar com vocês, observar o trabalho que está sendo realizado, é algo que gera uma satisfação muito grande. Então, eu trabalho com consultoria, né? Já vão fazer 4 anos, mas a minha vida profissional ela foi dentro da indústria. Então, trabalhei alguns anos em uma multinacional, em outras indústrias, e isso foi trazendo uma bagagem muito grande. E aí a gente procura compartilhar com as empresas hoje um pouco desse conhecimento que nós aprendemos, aquilo que aprendemos durante os anos, e continua sendo um aprendizado. A cada empresa que nós visitamos, a cada profissional que nós temos a oportunidade de conhecer, conversar, é um aprendizado muito grande. E, na verdade, a vida acaba sendo isso, né? Uma troca de experiências, de ensinamentos, em que todos nós saímos ganhando. Ótimo, perfeito. A gente percebe que toda vez que a gente se encontra para debater, tomar decisão e discutir sobre o futuro, né, dos negócios, das empresas, você sempre nos contamina aí com grandes ensinamentos e conhecimentos de grande valia. Então, é um prazer também recebê-lo aqui para conversar com a gente. E o Eric, para começar aí, uma, uma pergunta que eu queria que você discorresse um pouquinho sobre, que é que é inovação nesses tempos de crise, né? Nesses tempos difíceis em que a gente vive aí, pelo menos nos últimos 50 dias. Essa, desculpa, essa até é uma das perguntas que muitos empresários eles se fazem, sobre a questão da inovação e tentar se redescobrir, desenvolver algo novo. A inovação em si, ela não exige necessariamente um produto ou um serviço novo, Uhum. mas ela exige entender quais que são as dores do cliente, ou transformar a vida das pessoas. É assim em todos os negócios. Nesse momento de crise, não é diferente, né? Aqueles negócios, ou aqueles empresários, ou os profissionais que entendem as dores ou aquelas que são as necessidades das pessoas à sua volta, então é aqueles que estão conseguindo se destacar ou encontrar as melhores soluções. Mas de maneira mais específica em relação à pandemia, o que eu acho que muda nessa circunstância? É conseguir controlar o nível de ansiedade, né? Colocar as coisas dentro da visão ou das expectativas corretas. Então, hoje em dia, ligando às redes sociais ou o material que está sendo disponibilizado, tem uma enxurrada de informações dizendo que as empresas precisam inovar, ir para cima, e buscar novas situações e tudo mais. E pela essa proximidade com os empresários, o que a gente identifica? Que muitos estão ficando extremamente ansiosos, e essa ansiedade excessiva, ela infelizmente tem limitado aquilo que as empresas conseguem fazer, ou às vezes induzindo as empresas ou os profissionais a tomarem ações precipitadas. Então, eu acho que nesse momento o melhor a fazer é ter uma visão equilibrada sobre as coisas que estão acontecendo. Então, não é necessário um nível de ansiedade muito alto, até porque isso não vai resolver os problemas, né? Na verdade, vai trazer um desafio adicional. E também a gente tem que tomar cuidado com o oposto,
que é a questão de entrar num ritmo de férias. Então, esse é um desafio. Infelizmente, algumas empresas, como acabou se distanciando um pouquinho mais entre os profissionais, né, as pessoas que estão ali no dia a dia, alguns profissionais entraram nesse ritmo de férias. Isso também é prejudicial, né? Porque mesmo com os desafios, isso não quer dizer que a gente não possa fazer nada. Existem coisas que nós podemos e conseguimos fazer sim. Uhum. Mas eu acho que para criar um ambiente favorável à inovação, o primeiro passo, então, é controlar a ansiedade. Por exemplo, estabelecendo prioridades. Quais são as prioridades na vida ou quais são as prioridades do negócio? Então, quando nós encerramos o ano passado e já estávamos fazendo o planejamento desse ano de 2020, nós criamos muitas metas, indicadores de crescimento. Então, se ainda nós nos apegarmos a essas metas, esses indicadores do ano passado, que era uma outra realidade, isso talvez possa criar uns desafios. Então, a gente precisa ajustar agora para esse novo cenário. E o que eu recomendo ou tenho recomendado alguns a fazer? Então, quais que são as necessidades ou aquilo que o negócio ele precisa para sobreviver, para se manter? Então, essa é a nova realidade. O que nós conseguimos além disso é uma vitória e é uma coisa que nós gostaríamos sim. Mas pelo menos a gente consegue controlar ou colocar as expectativas no nível correto. Lembrando que um princípio básico no que diz respeito às empresas, nessa época, é controlar a caixa. Uhum. É o dinheirinho. Uhum. Então, mais do que tudo, existem outros pontos que nós vamos observar para ver a saúde de uma empresa, assim como um diagnóstico médico, mas a preocupação que a gente tem que ter nesse momento e nos próximos meses é em relação à saúde financeira, caixa da empresa. E existem ações que a gente pode tomar em relação a isso. Uhum. Perfeito. Hoje cedo eu tava ouvindo um podcast tem um canal lá da UOL, se não me engano, chama Media e Marketing. E quem foi o entrevistado de hoje, ele chama Mário D'Andrade, alguma coisa assim. Ele é presidente da ABAP. Tá? E ele deu uma informação super bacana. Vou fazer até um cruzamento de dados de um livro que eu li recentemente, que ele fala que ainda, embora as pessoas neguem veementemente isso, mais de 90% de decisão, elas são emocionais ainda, né? E eu penso que isso está hoje em dia ainda mais, né? Com esse período de ansiedade que tem aumentado, contribuído ainda mais para que as pessoas elas, né, se tornem um pouco mais indecisas. E penso também, Eric, que o desafio desses tomadores de decisão, das pessoas que de alguma forma administram as empresas, é compreender também o que o cliente dela está precisando, o que o cliente dela tem sentido, né? Como posso me conectar com as emoções do meu consumidor, já que mais de 90% das decisões de cada um deles são emocionais. E um período como esse, dessa pandemia, desse caos que a gente vive, isso possivelmente está ainda mais aflorado, sabe? Como eu supero essa barreira que está construída entre a minha empresa e ele? Penso que se esse administrador conseguir fazer essa reflexão de uma forma inteligente, né, diminuindo aí o nível de ansiedade que ele mesmo possivelmente deve estar sentindo, ele pode chegar em alguma resposta, em algum insight que possa trazer para ele um caminho, né, para que ele possa conduzir o negócio dele de forma, como se diz, menos turbulenta possível nesse período tão instável, né? O Eric, eu queria fazer uma apêndice da pergunta sobre inovação. Como que você vê algumas empresas e comércios que, de certa forma, estavam em zona de conforto, ou seja, não estavam se inovando dentro do seu próprio segmento, enfim. Como de uma hora para outra ligar existe uma mudança de mindset, assim, existe um estalo que não, agora eu preciso inovar, mas durante o processo de 5, 10 anos não se inovou, não saiu da caixa, né? Como que você vê essa relação, claro,
totalmente relacionado ao nível de ansiedade, né? Imagina alguém que tem feito inovação constantemente, já é uma prática constante no dia a dia de estar inovando, né? Mas e aquelas pessoas que realmente não têm isso, não tem sido feito isso de uma maneira consistente ou de uma maneira diária, né? Ou não tem isso dentro da cabeça, e de uma hora para outra pinta essa... Então, agora eu preciso inovar, preciso mudar meu modelo de negócio, agora eu preciso fazer diferente, né? Como é que você vê isso? Esse cenário da pandemia é uma coisa nova. Eu acho que não existem poucos precedentes que a gente pode relacionar aquilo que está acontecendo, né? Tanto que a gente vai buscar referências lá atrás, na gripe espanhola, na crise de 29, no pós-guerra. E talvez poucos de nós vivenciamos algo parecido com o que está acontecendo. Eu acredito que em termos econômicos, empresariais, né, tem sido um grande desafio. Assim, uma realidade é que essa pandemia, ela como que tem sido um teste de fogo para as empresas, para a gente observar quais que são os alicerces que essa empresa tem. Então, se é uma empresa que ela já tem uma cultura organizacional, ou ela já foi fortalecendo isso, como você mencionou, é mais fácil que ela tome algumas ações durante esse período de crise. Por exemplo, uma empresa que ela desenvolveu a madureza profissional, né? Ela criou um ambiente profissional entre os seus colaboradores. Fica muito mais fácil ela implementar um trabalho home office, porque a equipe ela já tem um nível de profissionalismo que permite isso. Agora, se não foi desenvolvido esse ambiente no passar dos anos, então se torna um desafio realmente se ajustar a essa nova realidade. Então, uma das lições que nós aprendemos desse período de crise é que essa estrutura, esse alicerce da empresa, ele precisa ser construído e precisa se dar atenção a isso, que é no que diz respeito à gestão das pessoas, a questões organizacionais, a transmissão de conhecimento, para que você não fique dependente apenas de uma pessoa, mas que esse conhecimento ele seja compartilhado pela organização. E mesmo a questão da publicidade, ela é algo que as empresas que já davam atenção a esse assunto, eles já tinham uma comunicação com os seus clientes, já tinham algo consolidado. Quando eles fizeram os ajustes em relação à crise, a comunicação se tornou mais simples, mais fácil. Agora, construir isso nesse momento é possível, sim, mas exige um pouco mais de esforço, de sacrifício nesse sentido, né? E o que pode ser feito? O que tem sido um bom caminho para as empresas, de uma forma geral, e talvez para as empresas que não construíram um bom alicerce no decorrer desses últimos anos? Pensar uma das soluções seria pensar em parcerias. A gente tem um ambiente, né, na verdade, um ambiente até que é favorável, mas é mais uma cultura que nós carregamos com o passar do tempo, que a gente considera pessoas que estão no mesmo segmento ou empresas como inimigos, né? E na realidade não é assim. Então, por exemplo, o ambiente que eu acabei vivendo bastante, que é o de multinacionais, mesmo empresas concorrentes, ela permitia uma troca de conhecimento, né, de estruturas de trabalho que favoreciam todas as empresas. Então, quando a gente olha desde as grandes empresas até as pequenas, as parcerias elas são muito bem-vindas. Por exemplo, vamos pensar num restaurante, por exemplo, no segmento de alimentação. Não é interessante para uma cidade ter apenas um restaurante, porque as pessoas elas não vão comendo a mesma comida, né, ou no mesmo restaurante todos os dias, durante todos os dias do ano. Então as pessoas elas gostam de experimentar, desfrutar de alimentos diferentes. Então quando tem mais restaurantes, isso é bom para o negócio como um todo,
né? Isso estimula esse segmento, e não só na questão comercial, da atratividade, mas é possível que os segmentos eles tenham parcerias, como, por exemplo, na cadeia de fornecimento. Então, será que é possível fazer compras conjuntas? Uma armazenagem conjunta, né? Então, as empresas elas ganham poder de negociação, poder de ação. Então, as parcerias elas são importantes. Outra forma da gente pensar em relação à parceria é pensar em segmentos que já têm uma estrutura consolidada. Por exemplo, às vezes eu estou no ramo de... Eu vou citar um exemplo que eu acompanhei recentemente. Então, tem uma empresa que eu acompanho que ela é do segmento de tecnologia. Então, ela desenvolveu uma rede logística muito interessante. Então, ela conseguia chegar a muitos clientes. Então, o que a gente associou no caso dessa empresa? A logística que ela já tinha no segmento de tecnologia para distribuição de alguns itens alimentícios. Então, isso foi bom para a empresa que produzia alimentos, que ela não tinha essa cadeia logística, e foi bom para essa empresa de tecnologia que tinha uma estrutura logística, mas que desejava agregar valor a esse processo. Então, nós pegamos empresas de segmentos totalmente distintos, mas que as forças, as habilidades que essas empresas têm, quando unidas, geram benefícios para todos, né? Então, essa é uma forma que a gente pode pensar nas parcerias. Essa visão macro da coisa, ela é fundamental para o desenvolvimento, de fato, como você disse, de uma cadeia, né? De uma cadeia de parcerias que contribuem, né, para que aquela comunidade, para que aquela região se desenvolva, não somente o seu negócio em si, porque na verdade o seu negócio ele é totalmente dependente de uma série de outros fatores, né? Por que não utilizá-la, esses seus parceiros ou stakeholders, na verdade, para potencializar aí, né, os seus investimentos e etc. Eu acho que a inovação ela é uma constância. Ela tem que ser constante. Não é inovar por um período. Ouvir uma dificuldade, igual a do momento. Claro que o momento extremo, como a gente está passando, ele necessita de uma inovação. Mas a inovação ela tem que fazer parte da cultura organizacional, da cultura do gestor, da gestão como um todo, de todas as equipes. Eu tenho uma premissa comigo, assim, que eu não sei até que ponto ela pode ser unânime, assim, mas eu acho que a gente nunca está constante. Constante não, a gente nunca está estabilizado. Ou a gente está subindo ou a gente está caindo. Isso de modo geral. Se a gente está para a gente se manter estável, a gente tem que fazer muita força, a gente tem que aprender, se esforçar, se inovar, renovar, para manter constante. Se você entra numa zona de conforto, de tá tudo bem, meu negócio tá bem, tá rolando, tá tocando, você tá caindo. Por mais que às vezes financeiramente você olhe e fala, às vezes tá legal, tá estável, tá confortável, e ele tá às vezes até crescendo, mas isso é uma zona muito perigosa, porque às vezes você tá se tá crescendo, não é por mérito da gestão, é por mérito às vezes o acaso do cenário, às vezes um concorrente que fechou, às vezes um mercado carente, às vezes uma demanda latente que existe e você não precisa fazer tanta força para aquilo. Mas isso fica até o momento que aparece um concorrente fazendo algo melhor, algo mais barato, algo mais atraente. Então, eu acho que tem que nivelar por cima, não por baixo. Às vezes a gente observa, pô, tem uma zona de conforto aqui no segmento. Vou dar um exemplo já que a gente está falando de restaurante, vou manter em exemplo. Por exemplo, tá aqui. Todos os restaurantes oferecem um padrão de serviço aqui, um padrão de entrega aqui, tudo mais. Aí vem um restaurante que muitas vezes acontece isso quando vem de fora, porque ele já vem com o pensamento de fora querendo se destacar. Aí ele fala assim, o que eu vou fazer diferente? Eu vou lançar um drink que eu tô vendo em São Paulo, que eu tô vendo fora acontecer, eu vou lançar um drink e vou fazer
tal tipo de entrada um pouco diferente. E olha, isso não é nem tão inovador. Já faz parte do core business de um restaurante oferecer um drink e uma alimentação. Já faz parte. Ele só trouxe. Aí, de repente, a concorrência toda olha e fala assim, putz, perdi pro novato. Todo mundo, o mercado sobe, todo mundo está oferecendo esse drink. Só que a imagem que fica para todo mundo fala assim, poxa, vocês tiveram tanto tempo a oferecer uma coisa bacana. Aí tem que vir um concorrente para vocês inovarem. Então fica, por mais que você se adapta, é uma questão disso. Só se adaptou porque estava perdendo. Então eu acho que a gente tem que ter essa cultura de inovação sempre. Por mais que às vezes não tenha necessidade, vamos pesquisar aqui que do nosso segmento, os principais estão fazendo, às vezes não um concorrente direto. Vai em grandes cidades, vai em multinacionais, hoje em dia a gente não precisa ir presencialmente, a gente consegue ir pelos seus trabalhos, pelos sites, pelas suas redes, acompanhar os líderes, acompanhar os trabalhos entregues, a gente consegue ver o que eles estão fazendo e vamos nivelar por cima. Tem um que a gente gosta também, que é o pense global e haja local. O que mais inovador está fazendo? Legal. O que eu consigo implementar dentro das condições que a minha cidade, que a minha tecnologia, que o meu poder aquisitivo consegue implementar? Opa, então implementei, então dei um passo. Isso gera uma nova escalada. Ter essa cultura de inovação sempre, eu acho que ela traz melhorias constantes e o consumidor percebe que você está se esforçando, essa empresa faz para acontecer, tem sempre uma novidade, ela está sempre pensando no consumidor e aumenta a taxa de fidelidade. É válido ressaltar, inclusive, que é perfeita essa colocação que você fez. Quando o Eric nos presenteou com um livro lá que chamava Inovação é Tudo, né? Do seu amigo lá, inclusive. E ele desmistifica, logo na primeira página, o conceito de inovação, né? As pessoas muitas vezes relacionam inovação com algo somente tecnológico. E esse livro aí. Perfeito. Wagner Pado. Esse livro é excelente. Foi o meu professor na FGV. Isso. Muito bom. Ele desmistifica essa ideia de que a inovação ela está ligada somente a algo tecnológico, né? A inovação ela é esse pequeno processo, muitas vezes, de melhoria, sabe? De trazer algo realmente faça diferença na vida das pessoas, dos seus clientes, né? Ou que a mudança estrutural de algum processo interno seu faça com que você consiga reduzir um custo, né? A gente poderia citar inúmeras informações aqui. Inovação é possivelmente trazer à tona algum processo de melhoria, né? Não necessariamente tem que ser um processo altamente tecnológico. Ele é um processo que contribui para que aquela empresa avance, para que aquela empresa evolua, né? Eu acho queria até complementar. Eu acho, Du, até que o fator inovação ele também não é nem o processo e nem a tecnologia. A inovação é a pessoa, sabe? É o fator interno da pessoa, é o intrínseco dela que se inova, que se sai da casca e vai desbravar e vai pensar novas formas de fazer aquilo de maneira diferente, né? Aí ela sim cria o processo, ela sim cria o produto, ela sim se desenvolve alternativas e melhorias tecnológicas, né? Mas é muito válido pensar que tem um ser humano por trás, sabe? Que tem uma pessoa ali disposta e também, claro, só se inova com conhecimento, né? A pessoa também precisa ter uma bagagem, ela precisa ter conhecimento mas eu acho que a inovação, eu acho que tem que ser um fogo dentro da pessoa, assim, sabe? Tem que estar no DNA da pessoa para ela conseguir colocar em prática e mudar o DNA da empresa, o DNA da sociedade, o DNA cultural, enfim. Só complementando, assim, é uma visão, assim. Sim. Eu acho que esse é um bom caminho que a gente está seguindo e tendo um entendimento correto sobre esse assunto. Então, criar algo novo, né? Então, não é exatamente o que é inovação. Dificilmente, raros são os casos de uma pessoa tropeçar e deparar com algo disruptivo, algo que não existia,
e isso gerar uma oportunidade de negócio como uma mera coincidência. Isso é raríssimo. A realidade, ela é outra. A realidade é que, até o Matheus fez um bom comentário, que para que exista inovação, primeiro precisa de conhecimento. Um conhecimento adquirido com o passar do tempo, pela experiência profissional que a pessoa tenha, ou que ela vá atrás desse conhecimento. Então, por exemplo, se ela deseja entrar num novo segmento, por exemplo, um segmento tecnológico, ela precisa ter conhecimento dessa área que ela vai estar atuando a partir daquele momento. Até porque as inovações, como bem comentado, ela depende das pessoas. As pessoas fazem a diferença, né? Esse conhecimento ele pode ser adquirido. Não necessariamente a pessoa ela precisa ter esse conhecimento, embora muitas vezes isso torne a inovação mais fácil, mais palpável, quando a pessoa já adquire por uma experiência de vida. Um outro aspecto, além do conhecimento, é a questão da habilidade, né? Então, a habilidade que a gente comenta não é só a habilidade dela conseguir colocar isso em prática, né? Embora a inovação também exija isso, porque eu posso ter uma ideia fantástica, ideia todas as pessoas têm, mas quem vai colocar isso em prática, né? Então, eu preciso ter a habilidade para colocar isso em prática e eu preciso, de uma certa forma, de autorização para que isso se torne viável. Então, será que aquilo que eu vou me propor a fazer é ético? É moral? Dentro da empresa que eu atuo, será que eu tenho autorização para colocar essa inovação em prática? Então, envolve esse aspecto também. Uhum. E talvez o terceiro e mais importante, que é a atitude. Então, se a pessoa não tiver a atitude, o desejo de desenvolver, de implementar, nada vai acontecer. Então, ela pode até não ter o conhecimento ou a habilidade necessária, mas se ela tiver a atitude, o desejo disso, isso arder dentro dela, então ela vai conseguir buscar essas outras coisas que hoje são limitantes para que também venham a favorecer essa questão da inovação. Então, são alguns dos caminhos. Existem várias abordagens de vários professores, estudiosos a respeito disso. Mas, basicamente, é isso. É você desenvolver conhecimento, habilidade e ter atitude para que a coisa aconteça. Uhum. E esse desenvolvimento de conhecimento, ele está... Desculpa te cortar, é só vir. Mas ele está totalmente ligado também a encontrar pessoas e parceiros que possam, de alguma forma, te trazer esse conhecimento, né? Como você bem citou aí há uns 10 minutos atrás. Penso que o conhecimento ele não está somente nos livros e na capacitação técnica, mas também em pessoas que podem contribuir para que você faça a diferença. Eu acho engraçado que o meu comentário seria muito parecido com o seu, nesse exato momento. Quando a gente, vamos falar de nós como A3, quando a gente, há 3 anos e meio, falou, vamos abrir uma agência, a gente se esbarrou com desafios muito grandes, desafios empreendedores, desafios... De repente, a gente se tornou empresário e tinha que ter conhecimento de gestão de pessoas, recursos humanos, financeiro, contabilidade, diversos assuntos que às vezes vão além da formação técnica do que você fez. Que no nosso caso foi publicidade, nós 3 somos formados em publicidade. E então a gente incessantemente busca conhecimento, curso, livros, troca, mas o mais importante é a parceria. É saber que a gente não vai ser expert em tudo, e existem pessoas especialistas, como nós somos especialistas em estratégias de marketing e publicidade, a gente cerca de pessoas interessantes, nós nos cercamos de pessoas como o Eric é um dos principais, que nos trazem visões complementares, e acho que essa é a grande riqueza da troca, e o momento pede muito isso, pede troca. Inclusive, acho que o insight, a grande sacada, a gente está fazendo isso agora e compartilhando com os nossos amigos, parceiros e clientes, é levar
conhecimento, é levar essa troca de ideias, essa geração de insights. E que isso não... que a gente implemente essa cultura na cabeça de todo mundo, essa cultura da inovação, para não ter que esperar chegar o momento de desafio. E quando o momento a água bate na bunda, aí fica o desespero, que entra aquela ansiedade que foi citada, aquele desespero, e a culpa parece que é sempre do outro. Ah, mas é a crise. Ah, mas é o momento. Ah, não. Sempre no terceiro. Então, quando não existe culpado, todo mundo é culpado. O gestor tem que antecipar problemas, estar preparados e agir, implementar. O Eric falou uma questão muito legal sobre moralidade. A gente gosta muito também, o Mário Sérgio Cortella, ele tem um método que ele avalia se tal atitude deva ser tomada. Que ele fala que você tem que fazer 3 perguntas para si próprio, antes de tomar aquela posição. Eu quero, devo e posso. Primeiro de tudo, você fala assim, eu quero fazer isso? Então, vou falar, eu quero inovar? Quero, porque gera esforço. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que sentar, você vai ter que ir atrás, estudar, queimar neurônio. É desgastante, mas você quer? Primeira coisa, quero. Devo? É moral aquela atitude que eu vou fazer, aquela implementação? Vai ser bom para a empresa? Então, quero e devo. E eu posso? A terceira do posso é do conseguir. Então, eu tenho as habilidades necessárias, às vezes você tem, igual o Eric falou, tem uma super ideia de inovação, mas eu tenho conhecimento, capacidade de implementação, conhecimento, mas eu tenho as habilidades. Então, como vai ser? Eu vou fazer parcerias, eu vou fazer contratações, eu vou me preparar para aquilo. Então, se alinhar esse quero, devo e posso, o avanço será garantido. É interessante que, assim, na crise, apareceram algumas oportunidades, né? Então, por exemplo, alguns segmentos que eles são segmentos que conectam as pessoas, ou que realizam as entregas, ou que atendem o sistema de saúde. Então, eles conseguiram crescer ou desenvolver ainda mais diante dessa situação de pandemia. Só que existem outros segmentos que eles, talvez a princípio parecesse impossível que eles criassem uma solução, mas eles conseguiram. E eu acho que na questão da inovação, ela envolve isso, como a gente está falando que não é desenvolver uma coisa nova, mas é talvez observar aquilo que as empresas estão fazendo, ou que outros países fazem, que está funcionando e que talvez a gente também consiga fazer. Então é ser observador. Quer ver um segmento só como referência? Por exemplo, o segmento cultural. Então a gente sabe que ele sofreu demais com a crise, porque a própria cultura em si, ela exige uma aglomeração de pessoas, né? Então você vai num teatro, num cinema, então outras pessoas vão estar ali, na maioria dos casos, né? Mas, por exemplo, o Museu do Louvre. O Museu do Louvre, eles começaram a utilizar a tecnologia a favor dessa questão cultural. Então, o site do museu, ele tinha em torno de 2.000 visitas por dia. Durante o período de crise, eles desenvolveram alguns conteúdos, né, a visitação online, digital, e hoje eles têm mais de 1 milhão de visitas no site do museu por dia. E isso também desenvolveu novas oportunidades de trabalho. Então, essas visitas no museu, algumas delas são visitas guiadas. Então, você paga uma quantia, por exemplo, 5 euros, e uma pessoa ela guia você durante todo o trajeto do museu, te explicando os pontos ali, as obras, e respondendo algumas perguntas que você tem a respeito daquilo que está sendo apresentado ali. Então você vê, foi uma solução que ela não é nova em si, porque essa tecnologia ela já existia, mas ela foi inovadora porque se aplicou a essa realidade, essa nova realidade cultural e deu resultado, né? Logo as pessoas vão estar ansiosas para ver pessoalmente, né? Para desfrutar da cultura como ela é.
Mas nesse momento de crise, a gente tem aproveitado, então, esses outros caminhos. Né? A crise ela é um catalisador de criatividade. Exatamente. E olha que interessante, o museu fazendo uma inovação. O museu é sinônimo de coisa antiga, né? De história, de passado. E para ele se tornar relevante, ele tem que pensar no futuro. Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive, até a gente poderia já ir encerrando, porque aqui já deu 47 minutos. A gente poderia já pensar aí como que já quer encerrar. Vou usar essa frase, que é bem pertinente sobre o Louvre. Quem não pensa no futuro, cria o presente com as ferramentas do passado. Perfeito. Resume bem aquilo que a gente tratou aqui. Assim, apenas para encerrar, é um recado que eu queria deixar que, embora a empresa que nós construímos, as empresas que nós trabalhamos, ela é um trabalho de anos, muitos estão preocupados que todo esse trabalho ele venha a ruir, né, durante a crise. Então, pela experiência que nós adquirimos, é possível reverter qualquer situação, ou a maioria das situações econômicas, né? Então, encontrar uma saída para lidar com a crise, para lidar com os recursos financeiros que a empresa tem, isso é possível sim. A preocupação agora maior é com respeito à saúde das pessoas, à questão emocional, a ter um equilíbrio em relação à forma de lidar com os assuntos, porque todas as ações que nós formos tomar no pós-crise, elas vão ser mais fáceis, né? Ou a resposta vai ser mais rápida, se agora a gente conseguir manter esse equilíbrio, que envolve estabelecer prioridades, ajustar as expectativas, e no que diz respeito à inovação, ter empatia. Né? Tem uma definição de empatia que ela é muito interessante, que é assim, é a sua dor no meu coração. Então, se a gente conseguir entender a dor dos nossos clientes, dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores, dos funcionários, dos colaboradores, das pessoas que estão ao nosso redor, então a gente com certeza vai conseguir encontrar um bom caminho para esse período que nós estamos vivendo. Muito bom. Encerrar, Edu? Essa daí eu vou anotar, viu? Empatia. O Eric, a gente agradece profundamente, mais uma vez, a sua presença, ela é enriquecedora demais, a forma como você dissemina inteligência, conteúdo e sabedoria para a gente nos inspira, e espero que possa inspirar também as pessoas que vão assistir aí esse nosso Papo de Inteligência número 2. Então, é sempre um prazer. Uma vez mais, agradeço a oportunidade. Maravilha. Ô, Eric, brigadão. A gente vê, acho que faz parte do seu perfil como consultor, tá em muitos perfis e tá em muitas empresas completamente diferentes. Então, observar, acrescentar, enxergar as oportunidades de cada e os conhecimentos de cada lado e misturar tudo e trazer como catalisador, como forma, como conhecimento, é muito interessante. A gente agradece o tempo dedicado com a gente. Muito obrigado. Isso aí, Eric. Obrigadão, cara, por todo o compartilhamento de conhecimento aí. Foi de grandíssima valia aí. Muito obrigado pelo seu tempo aí e também conta com a gente aí. Foi muito bom. Obrigadão. É um prazer. Estou à disposição e boa semana a todos. Igual você também, cara. Um abraço.